aí essa transmissão. Se você não tem Bíblia, acompanha a leitura aí comigo. Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo 26 até o 38, nós vamos discorrer hoje, com base neste texto, nessa história, sobre o tema Mãe Inspiradora. Então, esse texto vai trazer-nos a história de Maria, mãe de Jesus, como uma mãe inspiradora. E depois nós vamos discorrer sobre ela, porque há sobre Maria uma grande injustiça, no sentido de deixarmos a Maria de lado, simplesmente porque deram a ela um posto, um lugar, que ela certamente, se estivesse viva, ela diria: não, eu não posso assumir esse lugar. Meu lugar é apenas daquela que foi agraciada para gerar o Salvador, mas de Deus eu não tenho nada. Eu posso somente abençoá-lo com o meu cuidado. Eu pude abençoá-lo com o meu cuidado. Então vamos observar o texto e depois nós vamos discorrer sobre o que faz de uma mãe ser inspiradora. Então diz assim a santa palavra de Deus: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe trará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia! Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Hoje em dia, nesse dia, em todo o mundo, em todas as partes do mundo, é celebrado o Dia das Mães. E nada mais justo que homenageá-las através do ensino dos princípios da palavra de Deus. Lembrando da mensagem do domingo passado: mamães, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. A palavra, os princípios para encorajá-las, para norteá-las, segundo a vontade de Deus, para levá-las a cumprirem com esmero a missão que Deus lhes deu. Há inúmeras mães que a Bíblia Sagrada destaca, cujo exemplo deve ser imitado. Dentre elas, algumas eu cito porque eu gosto muito da história delas. Ana, que está registrada lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e também no 2, mãe do profeta Samuel, que não podia gerar filhos e clamou com fé, e o Senhor a respondeu e a fez conceber. Noemi, a mãe do esposo de Ruth, e a história de Noemi a evidencia como uma mãe inspiradora também, pelo gesto de adoção e de misericórdia, ao acolher Ruth, a Moabita, e fazer dela a esposa de Boaz, e agora participar da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu lembro de uma outra mulher que me chama a atenção, mãe, e que é inspiradora. A atitude dela é a mulher sunamita, aquela mulher cheia de visão. Quando eu penso numa mulher visionária, eu penso naquela mulher. A mulher sunamita,
que ao saber que o profeta passaria nas suas imediações, próximo à sua casa, ela se levanta e diz ao seu marido para construírem um quarto para que o profeta ocupasse aquele lugar e estivesse com eles durante aquele tempo de viagem. E com recompensa, aquele homem foi usado por Deus e declarou sobre ela a bênção de ter um filho, quando ela não podia ter. E a partir daí a mulher concebeu, e o fato é que dali a algum tempo aquele filho, por uma situação súbita, mal súbito, o filho faleceu, e ela leva o filho morto àquele, ou melhor, vai ao profeta, anuncia que o filho dela havia morrido. O profeta volta àquela casa que o havia hospedado, e por uma atitude visionária, por uma atitude generosa, por uma atitude de acolhimento, ela também foi, o pedido dela foi acolhido nos céus e o filho dela ressuscitou. Então essas são mães inspiradoras, mas hoje eu quero destacar, como eu disse no início, uma mãe que foi muito importante a história dela na Bíblia, mas que por conta de um equívoco, ela tem sido muito injustiçada e talvez esquecida da maioria, inclusive dos evangélicos. Esta é a Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora muitas pessoas tenham-na colocado numa posição que ela, repito, nunca desejaria ocupar, isto é, como a mãe de Deus, o que é um erro, porque a Bíblia não cita, não dá esse atributo a ela em nenhum momento na Bíblia. Não podemos desprezá-la, porque ela carrega em si o exemplo de uma mãe inspiradora. Então, se você está me ouvindo, talvez você não seja mãe, aqui tem pais ouvindo, filhos ouvindo, tem filhas ouvindo. Eu quero deixar claro para você que todo o princípio que a Bíblia nos entrega são princípios que são a todos, oferecidos a todos, que todos podem praticar. Ainda que você não seja uma mãe, que não esteja diretamente ligado com esta palavra mãe, com esse título mãe inspiradora, eu quero deixar ainda claro para você que você pode ser inspirado através da atitude de Maria como mãe do nosso Senhor Jesus. Então, pastor, o que é que fazia de Maria uma mãe inspiradora? Então, em primeiro lugar, ela era considerada uma mulher que valorizou a pureza. A sua pureza foi preservada. Se você voltar os olhos comigo para o texto aí, que se encontra nos versos de 26 ao 28, a palavra é muito clara quando destaca que o anjo Gabriel fora ao encontro de uma mulher que era de Nazaré, uma cidade proveniente da Galiléia, que era virgem. E esse estado de virgindade, que nos nossos dias é desprezado pela sociedade, considerado como coisa do passado, porque há muitos que consideram a virgindade como uma questão que já é retrógrada. Mas o princípio nunca teria essa condição de ser obsoleto, de ser velho, de ser antiquado. O princípio da pureza que está por trás da virgindade de um rapaz ou de uma moça diz respeito ao estado do coração daquela pessoa, no caso aqui Maria, como nós estamos discorrendo sobre ela, demonstrava o princípio e a valorização pela pessoa de Deus que ela carregava em seu coração. Então, virgindade não é uma situação que deve trazer vergonha ou constrangimento a você, moça. Virgindade não deve trazer nenhum tipo de alvo, não torna você alvo de chacota, moço, rapaz. Você é alguém que está se identificando com o princípio da palavra e, sobretudo, valorizando o amor e a relação de Deus com você. Então mantenha-se virgem, porque a sua virgindade declara a pureza do teu coração. Uma forma de demonstrar a pureza do coração é pela consagração do corpo a Deus.
Maria não se preservou por conta da sua cultura. Maria não se preservou por medo de sofrer represálias se ela tivesse um ato sexual antes do casamento. Eu tenho clareza disso, porque se essa fosse a intenção do coração de Maria, Deus não haveria de achá-la, porque Deus encontra, como diz primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 29, no versículo de número 16, que os olhos do Senhor eles passam pela terra diariamente para procurar, para buscar aqueles cujo coração é totalmente dele. Então o coração da Maria, por conta desta preservação do seu corpo para Deus, se demonstrava inteiro para Deus, se demonstrava puro, santificado, consagrado para a vontade de Deus. Então ela servia a vontade de Deus. E é óbvio que pessoas que desejam viver inteiramente para Deus serão reconhecidas por Deus e encontradas por Ele. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, fica com isso no teu coração, porque eu sei que essa é uma questão que a sociedade não tem nenhuma piedade de vocês jovens que têm um relacionamento profundo com Deus. Mas hoje eu quero ser usado também para abençoar você, moça. Você que será mãe um dia. No dia que você for mãe, você vai se lembrar dessa mensagem que te estimulava e encorajava a preservar-se com o seu marido. Porque quando você falar disso para sua filha, você terá autoridade, você terá nobreza na sua fala, você se identificará com ela e ela poderá se identificar com o seu exemplo. Portanto, você será inspiradora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então eu tenho o entendimento que ela amava tanto a Deus, Maria amava tanto a Deus, que isso fez com que ela se preservasse, a fim de atrair a visão dele para si. Um detalhe que também deve ser lembrado é que Gabriel, o anjo Gabriel, que ele na teologia se destaca no estudo sobre Deus, se destaca como um anjo que não era apenas um anjo, mas era um anjo mensageiro de Deus, um arcanjo, portanto, que tinha como incumbência trazer as mensagens de Deus, as palavras de Deus para os seus servos. E aqui, mais uma vez, Gabriel atua falando com Maria. Eu não tenho dúvidas de que aquele anjo não iria até Maria se ela não tivesse em seu coração o desejo intenso de se manter pura para Deus, consagrada para Deus. Esta é a recompensa divina para aqueles que mantêm pureza. O Senhor sempre envia a sua palavra, não nos deixa em silêncio. O Senhor sempre se aproxima daqueles que mantêm-se puros para Ele. Ela, Maria, era de Nazaré, na região da Galileia, como eu disse, cidade que não tinha nenhuma expressão nos dias da época. Aliás, Jesus foi tido como menor, como alguém desprezível, porque viera de Nazaré. Tanto que, quando Filipe encontra Natanael, diz a palavra de Deus que Natanael é endereçado a conhecer Jesus, convidado por Filipe a conhecer Jesus, e aí ele diz: de onde é? Ele é de Nazaré, Jesus o Nazareno, ele é aquele de quem Moisés declarava nas Escrituras. E aí Natanael, sem hesitar, disse: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Nazaré era uma cidade desprezada, mas perceba o detalhe que é carregado nas Escrituras quando nós a estudamos. Mesmo que você esteja com a sensação de estar sendo esquecida, mesmo que você esteja com a sensação de estar sendo desprezado, de estar sendo deixado às margens, o Senhor está com os teus olhos fitos em você, e Ele tem descoberto o teu coração, o teu anseio de servi-lo de todo o coração. Por isso é que o anjo vai a Nazaré e diz a Maria: você é uma agraciada, porque você tem inteireza de coração, e muito mais de coração, de propósito. Você está se demonstrando desejosa de cumprir o propósito de Deus,
Porque quando nós nos consagramos, quando nós resolvemos aderir ao estado de pureza de coração, de inteireza de coração para Deus, é também evidente que nós queremos viver o propósito de Deus. E alguém que está desejoso de viver o propósito de Deus, assim como eu e você, e eu estou ouvindo um amém aí, aleluia, eu tenho absoluta certeza que o Senhor nos encontrará aonde quer que estejamos, assim como encontrou a Débora que estava lá quando os homens não quiseram guerrear. Ela se levanta para cumprir o propósito de Deus e vence a guerra em nome de toda uma nação, assim como a Davi, que estava atrás das ovelhas e foi achado pelo Senhor, assim como Josué, que substituiu Moisés naquela missão poderosa de adentrar com o povo de Israel na terra prometida. Eu e você, se estivermos com a nossa inteireza de coração, mantendo-se puros e consagrados para Ele, o Senhor confirmará os seus propósitos. Aleluia, aleluia. Me lembro de um texto, aliás de alguns textos que falam de pureza, da importância da pureza. Segundo o livro de Samuel, no capítulo de número 22, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 27, declara assim: com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Davi está dizendo isso depois de uma longa jornada de perseguição de Saul, e agora ele está vivenciando um momento de bonança e está agradecendo a Deus, e está entoando um louvor a Deus. E aqui ele especifica do seu coração: Senhor, eu me mantive puro, eu não me rebelei contra a minha autoridade, eu não quis o mal da minha autoridade, eu o entreguei nas tuas mãos, sabendo que o Senhor cumpriria o teu propósito. E aqui estou eu declarando que com o puro, com aquele que se mantém puro, inteiro de coração para o Senhor, consagrado, o Senhor também te mostras puro. Se a gente parafrasear pureza com inteireza de coração, olha que revelação poderosa. Eu me mantenho inteiro de coração para Deus, e agora imagina Deus se mantendo inteiro de coração para comigo. Assim é comigo e com você quando nós resolvemos manter a nossa consagração. Pureza de coração não se limita apenas em integridade moral. Pureza de coração também abrange toda a área de emoções, sentimentos. Portanto, quando eu e você estamos debaixo de amargura, debaixo de rixa, debaixo de revanchismo, Deus não pode se conectar conosco. Nosso coração não está inteiro para Deus, nosso coração não está puro para Deus. Maria era uma mulher inspiradora, porque apesar de ser renegada, apesar de ser deixada às margens, ela se manteve pura de coração, não deixando com que o coração dela se amargurasse, com que o coração dela criasse algum tipo de rixa ou revanche, porque ela receberia um propósito único para a vida de uma pessoa nessa terra. Imagine se o coração dela fosse carregado de amargura, seja contra os judeus, seja contra os samaritanos, seja contra os romanos. Imagine o que ela poderia fazer. Ela poderia fazer como, por exemplo, a mãe de alguns reis da Bíblia. A mãe, por exemplo, como a avó de Asa, que era uma mulher idólatra, mãe de Abias, né, no caso. Poderia fazer, por exemplo, como Atalia, que foi uma mulher endemoniada, que destruiu o reino em sua época, assumiu um posto que não era para ela assumir. Enfim, a Maria seria um instrumento de vergonha para Deus. Eu quero declarar para a sua vida que é engano de Satanás quando alguém chega para você e diz: não vale a pena, faça a tua vontade, não vale a pena, não se mantenha puro, pura. Isso é engano. Deus trará honra sobre a sua vida. Deus está te preparando para um propósito poderoso. Aleluia. No Salmo de número 24, versos 3 e 4, também declara sobre a pureza assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? E aqui, subir ao monte do Senhor significa nada mais, nada menos que copiar o exemplo de Moisés, para ter intimidade com Deus. Porque
Porque como Moisés subiu o monte do Senhor e recebeu as leis, recebeu as instruções do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar? Santo lugar era uma parte do tabernáculo que representava o lugar da habitação de Deus, onde a glória de Deus repousava. Quem poderá ser tão íntimo de Deus a ponto de adentrar o santíssimo lugar? Aí ele responde, são duas perguntas retóricas, porque a resposta vem agora, no versículo 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Isso quer dizer, aquele que tem interesse de coração, aquele que está desejoso de fazer uma aliança com Deus. Ainda em Mateus capítulo de número 5, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre o estado de pureza do coração. Olha que linda a declaração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, no versículo de número 8. Observe: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqui parece que é uma vista simplória, mas ele não está lidando de maneira simplória no Sermão do Monte. Ele está falando, Jesus está falando aos discípulos sobre um novo estilo de vida. Isso quer dizer, diariamente, aqueles que carregassem pureza em seus corações, como um estilo de vida, teriam tanto acesso a Deus, que não teriam dificuldade de percebê-lo e receber as suas manifestações. Que maravilha! Que maravilha! Manter a pureza aguça a nossa sensibilidade para Deus e nos permite experimentar as suas manifestações. E ainda falando de pureza, Salmo de número 51, versículo 10. Salmo de número 51, versículo 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Cria em mim um coração puro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque por alguma razão alguns devem ter desprezado por alguns instantes essa nobreza da virgindade, essa nobreza da pureza de coração, e enfim se entregaram. O Senhor aqui usa esta palavra registrada no Salmo de número 51, porque é o salmo escrito por Davi, logo depois de ter pecado com Betseba, mulher de Uzias, mandado matar o seu marido na guerra, exposto a uma situação difícil em que ele morre, e agora ele a toma como esposa, depois que ela se declara grávida, e ele tenta fazer uma tramóia para que não fosse descoberto. Natan chega à casa dele e diz assim: você é quem é o homem que o Senhor está condenando tal atitude hoje. Você deixou a sua pureza de coração. Davi se queda diante de Deus, se arrepende e clama a sua misericórdia. E neste salmo descreve a angústia do seu coração até o versículo 9. E no versículo 10 ele encontra um ânimo para restabelecer o seu estado de pureza espiritual. Talvez você tenha entregue a sua pureza física, mas eu quero dizer para você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! E aí nós, com base nesse texto, onde Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, está por trás dessas letras a segunda chance de Deus. Que maravilha! Esse Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Você pode hoje se dedicar novamente para Deus e dizer: a partir de agora não mais, o meu coração será inteiro para Deus. Você pode se dedicar fisicamente, você pode se dedicar mentalmente, a sua mentalidade, livrando-se de toda a amargura, de toda a angústia que você carrega por conta das ofensas, por todo o sentimento de rixa, por todo o desejo de revanche, de revide,
Você pode deixar o seu coração agora nas mãos de Deus e Ele torná-lo puro novamente. Pai, em nome de Jesus, aonde esse homem estiver, onde essa mulher estiver agora, eu estou ligando a minha fé com a dela, com a dele, para que o coração dele e dela sejam tornados puros de uma maneira sobrenatural, assim como um dia o Senhor tornou-me puro novamente para minha esposa que casou comigo pura. Senhor, a minha vida estava longe do Senhor, eu me entreguei, a minha vida, o meu corpo, os meus sentimentos foram entregues à dissolução, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me limpou, o Senhor me perdoou e tornou o meu coração puro novamente. Eu oro por essa mulher, eu oro por esse homem agora, torne-a pura novamente, em nome de Jesus. Está vendo? Como Maria foi uma mulher inspiradora, a pureza de Maria fez com que ela fosse recompensada por Deus com esta honra de dar a luz ao Filho de Deus, o puro dos puros, o santo dos santos, vivendo então o impossível por meio do Espírito Santo. E é por isso que eu quero fazer você lembrar do texto que nós lemos lá no início. Se você ler depois, dos versos 30 ao 38, o anjo Gabriel passa a instruí-la de como é que ela haveria de receber um filho da parte de Deus, sendo ainda virgem. É muito nobre isso, porque parece que não, mas a pureza atrai sobre nós o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus persegue aqueles que vivem com o seu coração inteiro, consagrado, santificado para o Senhor. E foi isso que aconteceu, porque ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti e de uma maneira poderosa fará você gerar um filho que será chamado Filho de Deus. E você será marcada e honrada ao longo da sua história por este feito. Tudo porque você se manteve pura. Se você e eu estamos num estado em que, como disse, nos encontramos até então sem pureza, desejamos agora nos firmar na palavra, manter o nosso coração aceso, sensível para a vontade de Deus, só para fazê-la completamente, que Ele não poderá fazer por você. É verdade, Senhor. Está escrito que para Deus não há nada impossível. Então não deixe nada desanimá-la de viver uma vida íntegra para Deus. Não negocie os seus princípios, mãe. Não negocie os seus princípios, mulher. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar você. Eu sei que você tem batido nessa tecla, cuidando da pureza do coração dos teus filhos. Você incansavelmente tem dito: filho, onde você está, com quem você está, filha, com quem você está saindo, onde você está saindo, tudo para preservar a pureza do coração deles. Não se canse, não pare, não desista. Receba essa palavra hoje, porque nada para o Senhor é impossível. Se você deseja isso, o seu filho, a sua filha casarão puros, serão abençoados, assim como você está fazendo. Uma segunda característica inspiradora da parte de Maria é que ela era uma mulher consciente do seu estado de necessidade de Deus. Maria deixava clara a condição dela, limitada, pequena, perto do poder do soberano e altíssimo Deus. E é por esta razão que nós não damos a Maria este posto de divindade. Maria não pode atender às nossas orações. Maria é um ser humano, foi um ser humano como eu e você, que tem limitações, que precisa de um Salvador, que tem pecado e portanto precisa de perdão. Quando Deus não precisa de perdão, quando Deus não tem limitação, quando Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, quando Deus pode acolher as necessidades do mundo todo e tem poder para saná-las e dar solução. Então, me faz lembrar desse mesmo capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, nos versos 46 ao 49. Acompanha comigo a leitura. Lucas capítulo número 1, versos 46 ao 49, que diz: Então Maria disse:
A minha alma engrandece ao Senhor. E essa palavra Senhor aqui quer dizer supremo, todo-poderoso, incontestável em poder, altíssimo. Então, se ela precisava, se ela reconhecia que tinha alguém em estado de supremacia a ela, obviamente ela não está dotada de poder, de divindade, porque o Deus da Bíblia é um Deus cujo outro Deus não há na face da terra e em outro lugar do universo que seja maior que ele. Ele é soberano, ele é supremo. Então ela reconhece que o Senhor é supremo. E aí ela continua dizendo o texto: e o meu espírito se alegrou em Deus. E veja o detalhe agora: em Deus, meu Salvador. O Deus dos exércitos, o Deus Yahvé, o Adonai, o Senhor dos senhores, não precisa de Salvador. Ele mesmo é o Salvador. Em Atos, no capítulo de número 10, o Senhor Jesus declara: eu sou o Salvador, e importa que sob este nome todos sejam salvos, todos cheguem à salvação. Então só Jesus é o Salvador, porque Ele é Deus. Ele não apenas pode salvar, Ele pode perdoar pecados, Ele pode dar vida eterna, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Maria, como qualquer um de nós, morreu e não ressuscitou, está no céu, desfrutando da vida eterna que só Jesus pode dar. Então eu e você, se cremos em Jesus, também teremos esse mesmo direito, essa mesma primazia. E aí o texto continua dizendo lá: pois desde agora, continua o texto quando ele diz: em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Então aqui ela está declarando que tinha necessidade de Deus, que ela precisava de Deus. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, uma mulher feliz, realizada, satisfeita, porque o poderoso, olha ela reconhecendo de novo que tem Deus acima dela, poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Aleluia, aleluia. Então, diante desta fala de Maria, ela recebe a honra de Deus, mas ela não se esquece do posto em que ela fora colocada como um instrumento de Deus para cumprir um propósito e uma missão que seria destacável entre as nações, que dividiria épocas, que seria, enfim, uma das atitudes mais nobres entre todas as mulheres existentes na terra. Sim, mas ela não se tornou uma deusa por isso. Ela ainda continuou serva e humilde. Ela ainda recobrou a sua consciência e estabeleceu para o seu próprio coração que este era o posto dela. Este era o lugar dela. Era o lugar que a fazia feliz, o lugar de humildade, o lugar de serva. Mãe, não desista de ser serva de Deus. Não desista do teu posto de humildade. Não desista do teu posto de mulher auxiliadora, de mãe cuidadosa. Não desista. Não queira assumir outro posto que a você não foi conferido. Você há de sofrer por isso. Você tem um Deus Todo-Poderoso acima de você, que pode te capacitar e pode responder às suas petições. Pode responder à sua oração, assim como respondeu a oração de Maria. Eu tenho certeza que essa palavra está adentrando o teu coração, o teu espírito agora. Você deve ter se perguntado: o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me ouve, ninguém me obedece, ninguém considera o que eu estou dizendo. Pode ter certeza que se eles não considerarem porque você está dizendo, Deus os fará considerar, porque a sua humildade fará com que você seja exaltada pelo poder de Deus. Todos notarão o peso da tua fala, porque você continua e se mantém fiel à sua missão de ser mulher, serva e de mãe cuidadosa dos seus filhos. Receba essa promessa, receba esta palavra.
Maria, apesar de ter recebido essa honra de gerar o Filho de Deus, não usurpou a posição dele, mas fez questão de reconhecer a sua pequenez frente ao poder de seu Senhor e Salvador. Interessante lembrar de dois textos, tem uma infinidade de textos na Bíblia que falam sobre o efeito benéfico da humildade. Um deles se encontra em Provérbios capítulo 29, versículo de número 23, que diz que a soberba, ela arruína o homem, mas a humildade o leva à honra. A soberba torna a vida do homem em ruína, mas a humildade o leva a postos de honra, o leva a ser honrado. Me lembro também da fala do próprio Senhor Jesus no mesmo Sermão do Monte que nós acabamos de citar, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, diz lá: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino de Deus. Você e eu temos a garantia que, pela humildade, reconhecendo a nossa posição perante o Todo-Poderoso Deus, reconhecendo o propósito dele na nossa vida, e seja lá qual for este propósito, que concluindo esse propósito, sendo humilde para reconhecer que nós não precisamos nos enaltecer, nós não precisamos nos vangloriar e assumir outros postos que não foram designados a nós ainda valemos para Deus, nós ainda chamamos a atenção de Deus, glorificamos o seu nome e por isso temos a nosso favor a entrada no reino de Deus, porque o nosso coração está para servi-lo de todo o nosso coração. Ela poderia ter se valido da posição de mãe do Messias, por exemplo, e ela poderia ter saído e dito: olha, eu sou mãe do Todo-Poderoso, Deus encarnado, e vocês têm que me obedecer agora. Mas em nenhum momento você vê, ao mínimo, ela dizendo, ela se destacando que era a mãe do Filho de Deus. Maria não faz isso. Maria se coloca no seu lugar apenas de meditação, apenas de reflexão, de pensar qual deveria ser o novo estilo de vida dela, para que ela não mudasse quem ela era, para agora quem ela poderia se mostrar ser. Ela não perdeu essa posição. A humildade se fundamenta nisso. Você é contente por quem você é, e não por quem você aparenta ser. E por isso você é honrado por Deus. Talvez as pessoas não vejam você assim, mas você será honrada, mãe. Você será honrado, pai. Você será honrado, filho, servos, servas de Deus. Vocês serão honrados somente por quem vocês são e aquilo que Deus designou vocês para fazer, para ser. Aleluia. Deus há de honrá-los. Pode acreditar. Terceira e última característica, tem muitas. Nós podemos estudar a vida dessa mulher a fundo, mas o tempo não nos permite. Eu quero concluir com essa última característica de como que transformou e destacou Maria como uma mãe inspiradora. Maria foi uma mãe obediente, obediente ao senhorio de Jesus Cristo. Foi uma mãe que não se apartou do seu Senhor em nenhum momento. Ela o reconhecia como filho, mas ao mesmo tempo o reconhecia como Senhor. Então há muitas mães que, como eu sempre digo, minha mãe disse isso, né? Minha mãe usava uma fala, ela dizia várias coisas sobre mãe, porque mãe é o nome que é mais chamado na face da terra, do amanhecer ao anoitecer, todos os filhos dizem mãe, ô mãe, ô mãe, mãe, ô mãe. E aí a minha mãe dizia assim: eu acho que o meu nome tem açúcar, porque vocês gostam tanto do meu nome, meu Deus, vocês me chamam de todo jeito, vocês não conseguem se virar pelo menos um minuto. Me lembro de uma outra questão que aí eu não concordo, porque não é bíblica. Ela dizia assim: mãe, é padecer no paraíso, né? E aí ela também dizia às vezes, ela dizia assim: qualquer dia vocês vão acordar e vocês não vão me ver mais aqui. Eu tenho certeza que você já deve ter falado alguma vez na sua vida, né? Mas não, porque ela estava se cansando de tanto servir, estava chegando no limite. E Deus de alguma forma dava graça. E no outro dia ela acordava bem, estava
enfim, estava disposta a servir novamente. Eu considero nobre essa atitude, porque ser mãe é mais do que gerar filhos, é ter uma missão de levar os filhos aos pés de Deus. E levar os filhos aos pés de Deus, levar um filho, que eu quero dizer, uma filha, a servir a Deus com interesse de coração, é uma missão que é baseada no exemplo. E há muitas mulheres que, por conta das tarefas, por conta das frustrações pessoais, por conta das lutas internas do coração, também sucumbem nessa tarefa de obedecer a Deus. Então hoje eu estou me compadecendo de você, mulher, sendo usado por Deus para dizer: a sua obediência a destaca diante de Deus. Não pare de o reconhecer como o seu Senhor, como aquele que tem saída para a tua vida. Mas eu estendo também essa mesma fala, esse mesmo princípio de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre a vida, a ponto de obedecê-lo cegamente, porque Ele é Deus e nós não perdemos em obedecê-lo na primeira vez, instantaneamente a sua ordem. Para todos os que estão me ouvindo agora, você não perde por obedecer o chamado, você não perde por obedecer essa recomendação da palavra de Deus que você está recebendo agora. Obedeça a Jesus, obedeça a palavra de Jesus, entregue a sua vida para Jesus, como Maria fez. Se você observar no capítulo 2 do Evangelho de João, capítulo 2 do Evangelho de João, ali Jesus está na sua primeira ocasião de milagre. Ele realiza o seu primeiro milagre do seu ministério. Em João, capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus se encontra em Caná da Galileia, num casamento onde o vinho acaba. E o vinho representava a festa, a alegria, o entusiasmo de todas aquelas pessoas. E num casamento não podia acabar a alegria. Então agora todos se veem desamparados, e a Maria, mãe de Jesus, vem e diz assim: acabou o vinho. E como se dizendo: você é o Senhor, e eu creio que você pode fazer alguma coisa. E aí Jesus, de uma maneira muito sensata, diz para ela: mulher, como se dizendo, pode deixar que eu vou fazer isso. Eu tenho poder, eu sei o que eu tenho que fazer. Olha o versículo 4 aí. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, não está na hora. Deixa que Deus sabe o que Ele está fazendo. E eu acredito que neste momento, Maria transitou de apenas ser mãe do Senhor Jesus, do menino Jesus, para agora ser não apenas mãe, mas a serva do Senhor Jesus. Em fração de segundos veio a revelação na mente dela e ela disse: é mesmo, agora Ele já não é mais meu, agora Ele é das nações, agora Ele é o Salvador do mundo, agora Ele é o Messias de todos nós, inclusive de mim. E vocês querem saber por que eu chego a essa conclusão? Por que eu estou ensinando isso com convicção para você? Observe o versículo 5 agora. Observe comigo aí, versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que Ele disser. Façam tudo o que Ele está mandando vocês fazer. Porque agora Ele manda. Agora eu não mando nele. Agora Ele manda em mim. Agora eu o reconheço como Deus e Salvador. Eu o reconheço como aquele que virá para fazer o seu sobrenatural. Então o cuidado e a proteção de mãe é evidente na vida de Maria, mas também é evidente a sua obediência e a sua rendição ao senhorio dele. Aleluia! Então eu e você, junto com as mães que estão sendo hoje homenageadas, precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, portanto o nosso irmão porque recebemos nele
nós que estamos na fé de Abraão, na fé que somos justificados em Deus por meio da sua graça e do seu favor, nós nos tornamos irmãos de Jesus por meio da fé, mas ao mesmo tempo, acima de irmão, Ele é o nosso Senhor. Ele fala e nós obedecemos, Ele ordena e nós acatamos, Ele diz e nós respeitamos a sua autoridade. Simples assim. Esta mãe que reconheceu e foi obediente ao senhorio de Cristo, você pode observar, nós vamos ter tempo de discorrer aqui, mas em Mateus capítulo 2, verso 13 a 15, Maria não deixou seu posto de mãe enquanto Jesus não tinha iniciado seu ministério. Quando ela foi às pressas, por exemplo, ao Egito, fugindo do genocídio por parte de Herodes, então ela agarra aquele menino e vai para um lugar que ela não sabia, que ela não tinha nem contato, para proteger o menino. Então o senso de mãe falou bem alto aqui. Nós também vemos em Lucas capítulo 2, versos 48 e 49, quando procuravam aflitos por Jesus, após ter ele ficado nos dias de festa em Jerusalém, falando com os doutores da lei no templo, e ela imaginando que Jesus estava à frente, Jesus estava atrás, Jesus tinha ficado em Jerusalém. No momento que ela percebe que Jesus não está ali, no meio das pessoas com quem ela voltara para sua cidade natal, Nazaré, ela percebe e volta instantaneamente com José à procura de Jesus. O senso de mãe fala de novo, o cuidado, a proteção. Mas agora perceba, no capítulo 19, versículo 25, do mesmo livro de João, do Evangelho de João, a atitude de obediência a Deus por parte de Maria, que se destaca aqui acima do cuidado de mãe. Porque no versículo 19, no capítulo 19, verso 25 diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Parece que um texto desencontrado aqui, mas a gente tem que lembrar que nesse exato momento os discípulos o tinham abandonado, os discípulos tinham desaparecido, mas ela, por conta não apenas de ser a mãe, mas agora a serva que deveria estar ali para ver o seu Senhor cumprir a promessa de morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitar ao terceiro dia, ali ela estava, obedecendo ao senhorio, obedecendo ao Senhor. Ela o seguiu até o fim. Isso é um sinal de obediência. Ao invés de proteger a si mesma, ela resolveu não abandonar o seu Senhor. Mães, quantas situações empurram-nos para abandonar o nosso Senhor, mas eu tenho certeza que hoje você pode ser inspirada a não abandonar a fé que você tem no seu Senhor, a fé de que tudo Ele é capaz de fazer por você. Com base no exemplo de Maria, eu e você, queridos, que estamos recebendo essa palavra também, somos alvos dessa palavra. O mundo nos empurra para nos afastarmos cada vez mais. Esse isolamento social que estamos vivendo, essa proibição ou esse impedimento de congregarmos aqui, para renovar a nossa comunhão, expressarmos os nossos anseios fraternos aos nossos irmãos, nos empurram a nos esfriar na fé, a abandonar os princípios da palavra de Deus, a deixá-la para segundo plano, a tirar férias de Deus, férias espiritual. Mas o que Deus está dizendo hoje para nós, que acima de tudo isso ainda vale o nosso senso de obediência ao nosso Senhor Jesus. Sejam parados por essa palavra, estimulado pelo exemplo dessa mulher, mãe. Ela obedeceu a ordem de Jesus, esperando a descida do Espírito Santo juntamente com os discípulos. Ela poderia se valer do posto de mãe e dizer: não vou aguardar não, eu vou voltar para Nazaré, vou ficar em Nazaré, é minha casa lá, eu estou cansada de Jerusalém, não vou ficar aqui coisa nenhuma, vou voltar para minha casa, porque afinal de contas eu já estou cansada, já estou velha, então agora eu preciso de refrigério para minha alma, já perdi meu filho, ainda vou ter que ficar aqui esperando o quê? Ela poderia se valer disso, mas ela o reconhecia como Senhor,
E quando o Senhor recomenda aos discípulos, em Lucas capítulo 24, versículo 49, que permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, segundo a promessa do profeta Joel, no capítulo de número 2, ela não hesita e permanece juntamente com eles, no templo, orando incessantemente, pela fé de que o seu Senhor cumpriria a promessa. Então que eu e você tenhamos essa mesma fé obediente a Deus, que não hesitemos em cumprir a sua palavra, mesmo que por alguma razão nós não sintamos, ou que os nossos olhos não sejam impossibilitados de ver a promessa se cumprir. O que fez a promessa é fiel. É isso, querido, porque em Atos capítulo de número 1, versículo de número 14, declara assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A família de Jesus agora o reconhecera como Senhor de suas vidas. Aqueles que antes tinham apenas como um irmão consanguíneo, um filho consanguíneo, agora o reconheciam como Deus, porque o estavam agora esperando para que a sua promessa se cumprisse. O que é que eu e você estamos fazendo na nossa fé nesses dias? Se você se enfraqueceu, se você se quedou, se você se afastou, se você deixou de reconhecer por algum instante na sua vida Jesus como Senhor da sua vida, eu digo, volte. Se você nunca tomou essa decisão, você pode tomar agora, porque a Bíblia declara em Romanos, no capítulo de número 10, que com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê. Porque a partir do versículo de número 9 do capítulo 10 de Romanos diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Não apenas saímos daqui certos de que Maria foi uma boa mãe, mas de que Maria foi uma serva de Jesus, e que pode nos apresentar a chance de voltarmos a obedecê-lo, voltarmos a crer nele, voltarmos a uma vida plena, a vida do reino de Deus, a vida abundante.